Olá, pessoal do MarHubCast. Pessoal do MarHubCast. Vocês me vêm falando assim em cada episódio, né? Bem-vindos a essa comunidade criativa focada em arte, empreendedorismo, criatividade, desenvolvimento pessoal e também tendências de futuro, porque a gente tem que estar ligado. Eu sempre começo desse jeito e já tem 100 episódios. Hoje é uma data comemorativa de 100 episódios do MarHubCast, o que começou assim, totalmente despretensioso, hoje virou um podcast de renome, referenciado, elogiado na comunidade criativa. O foco aqui é descortinar o ateliê, descortinar o palco, descortinar o fazer artístico e mostrar os bastidores, os desafios, a carreira, as técnicas e conversar com profissionais da área artística e criativo que querem trazer um pouquinho e têm a disponibilidade e o coração de trazer as suas dicas, os seus truques, os seus insights, as suas delícias e as suas dores. E durante esse período todo, que começou em 26 de outubro de 2021, a gente vem entrevistando profissionais maravilhosos, né, que estão aí colocando o seu coração ao público, seus pensamentos, seus insights, seus conceitos ao público. Tivemos diversos tipos de entrevistas e hoje, nesse episódio, é para a gente referenciar e agradecer a todos esses 99 entrevistados até hoje. Então, hoje é um episódio meu em homenagem aos entrevistados que a gente teve a oportunidade aí de ouvir a vida, a carreira, a história, as motivações, as referências até hoje. E a gente vai contar um pouquinho sobre a história do podcast, como é que começou e como é que estão os números do podcast até hoje. E se você perdeu algum, aqui vão algumas dicas para você já colocar aí o link, que vão estar todos abaixo aqui na legenda para você assistir depois. Então vamos lá? A gente vai começar falando de como a ideia do podcast começou. Meu nome é Marcela Lana, para quem não me conhece, eu sou artista visual, acadêmica da Academia Brasileira de Belas Artes, trabalho com pintura desde os 11 anos de idade, quando eu comecei a pintar em porcelana. Depois fiz nanquim e carvão e depois a tinta, óleo e acrílica me pegaram. Eu tinha o meu ateliê e eu falava e mostrava as minhas obras de arte como qualquer artista, né? Tentando usar a rede social como uma grande vitrine do seu trabalho para que pudesse divulgar o seu portfólio, falar dos seus conceitos e, ultimamente, vender, né, as suas obras de arte. Começou a pandemia 2020 e eu comecei a usar o meu Instagram como plataforma de também falar sobre arte. Uma coisa que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha tido oportunidade. Naquele momento, todo mundo em casa, eu falei, esse é o momento para também falar sobre a arte, sobre a importância, porque eu acho que independente de como foi a sua pandemia ou a sua postura frente, né, aos desafios da pandemia, naquele momento a arte, independente de qual, a escrita, o filme, o cinema, né? A pintura, a música, independente de qual tipo de arte, eu tenho certeza que alguma, ou quem sabe várias artes, né, te ajudaram naquele momento. Te ajudaram a apaziguar o coração, a tranquilizar, a pensar em outras coisas, ou a ver aquela realidade de uma maneira diferente. E aí a gente está tocando e falando grandes funções da arte. Eu acho que a partir da pandemia aquilo ainda ficou mais forte. Para quem a arte já tocava, a arte começou a tocar ainda mais forte. Para quem não conhecia o poder ou a força da arte em si, eu acho que ali foi um momento de divisão, um antes e um depois, do entender da força da arte e da importância
dos artistas. E naquele momento eu quis falar sobre isso. Eu quis falar o que a arte representava para mim, eu quis falar com outros artistas, e eu comecei a usar o meu @MarcelaLana como plataforma de falar sobre arte. E eu estava colocando conteúdo sobre arte, indicações de artistas, indicações de leituras, e aquilo começou a ficar um pouco confuso, porque uma posição sou eu mostrando a minha arte, o meu portfólio e me posicionando como artista, e outro, eu falando sobre arte. Os públicos são diferentes aí. Quem quer comprar e adquirir um Marcela Lana e quem quer entender e saber mais sobre arte, né? E aí o meu Instagram começou a ficar um pouquinho confuso. E tudo culminou no seguinte: existe um festival em São Paulo que se chama Pixel Show, voltado um pouco para ilustração, desenhos, né, e criatividade. O Pixel Show já existe há um tempão. Eu nunca tive a oportunidade de ir presencialmente, né? Moro aqui no Rio de Janeiro, Niterói, e na época da pandemia, o Pixel Show decidiu ser 100% online. Era a forma, né, que seria viável aquilo, né? E com os desafios, né? O Alan e o Simon decidiram que eles iam fazer uma experiência numa plataforma e dar vários bônus e benefícios. Foi aí que eu entrei. Eu comprei o ingresso Black, com tudo disponível, né? Tinha muita coisa assim, e experienciando ali. Eu não trabalhava, né, na CLT no mercado de arte, trabalhava num mercado completamente diferente, né? Depois, se quiserem saber a minha história, vou colocar um link aqui abaixo sobre a minha história. E na hora do almoço, e ouvindo, veja, ouvir música, eu estava ouvindo lá os podcasts e tal. Um dos benefícios do ingresso Black foi você poder fazer reuniões e ligar para os palestrantes. E aí eu escrevi para o projeto, né, para o Pixel Show, falando qual é o limite, com quantos, né, palestrantes eu posso conversar. E eles falaram, não há limite. Então você não fala isso para mim. Quando você fala para mim, não há limites, eu comecei a colocar todos os dias da semana, na hora do almoço, reuniões com todos os palestrantes. Eu peguei a agenda, eu falei assim, ó, é esse, ia na plataforma deles, marcando nacional, internacional, com diversas, né, áreas diferentes. E eu falei, cara, vai ser uma oportunidade maravilhosa, esse ingresso Black aí vai abrir minha mente, além das palestras, das atividades, ativações, cursos extras, né, que o ingresso também dava, eu vou poder conversar one-on-one, de um para um, com aquelas pessoas fantásticas. E comecei. O primeiro que eu marquei foi um grafiteiro de São Paulo chamado Coelho. Primeiro almoço que eu ia, né, comer o meu almoço com ele. Eu marquei com o Coelho, meio-dia, vamos conversar, e era aquela coisa no Zoom, né, no celular, aquela coisa tal. E ele falou assim, cara, um monte de gente quer fazer pergunta para mim, quer conversar sobre técnica, sobre carreira, sobre grafite, sobre, né, um monte de coisa. Por que a gente não faz uma live? A gente abre para um monte de gente perguntar e você faz as suas perguntas, você vai guiar ali, não sei o quê, mas aí outras pessoas têm oportunidades. E eu gelei. Eu gelei porque eu nunca tinha entrevistado ninguém. Eu nunca tinha feito uma live, nem sabia como é que funcionava a live no Instagram. Eu sei que naquele momento, auges de live, né? Mas eu nunca tinha tido experiência e eu topei. Então, a primeira coisa que eu falo com você, fique aberta às oportunidades que batem à sua porta. Às vezes, eu não estava, assim, buscando aquilo, né? Mas eu queria conversar com esses profissionais, eu queria perguntar, eu vim da área da comunicação, e eu falei, ok, morri de medo, tremi nas bases e escrevi, igual eu escrevo até hoje, o meu roteirozinho em bullets, em papel, dessa forma que está aqui para a gente conversar. Fiz desse jeito e entrei na live com o Coelho. A live teve instabilidade, que era muita gente entrando e saindo, caiu a live, a conexão não estava boa, os problemas, os perrengues, né, dos podcasters e das pessoas que fazem live,
tudo aconteceu. Mas eu saí daquilo ali pensando para mim o seguinte: gostei. Eu quero fazer mais isso. Eu quero entrevistar mais pessoas, eu quero ter esse networking, eu quero ter essa possibilidade de desvendar esses bastidores, de perguntar, de, né, trazer debates interessantes, de poder contribuir um pouquinho com você, artista, sabe? E foi dali. Esse foi o minha primeira entrevista, né, meio assim, surgida do nada, documentada metade, porque metade, né, não ficou documentada, caiu. E foi assim que comecei a fazer, em 26 de outubro de 2021, lives no Instagram. Foi assim que começou. E depois, com a instabilidade da internet, né, a dificuldade de trazer um material assim com qualidade em live, né, decidi fazer gravado, editado, com uma qualidade maravilhosa, que é o que vocês têm hoje. Mas essa foi a curiosidade, como é que surgiu o MarHubcast. Eu peguei alguns dados aqui no computador super interessantes sobre o nosso podcast para a gente entender. Então, olha aqui do lado. Em 2020 tiveram 7 episódios. Lembra aí que era live no Instagram, depois a gente configurou para episódio de podcast editado no YouTube, né? Por isso essa diferença de anos. 2021, 15, 2022, 14, 2023, 13, 2024, 36, aí eu trabalhei, e 2025, 23 até agora. Hoje, nosso podcast sai toda segunda-feira, às 9 da manhã, em todas as redes, né? No Deezer, no YouTube, no Amazon Podcasts, por exemplo, e no Spotify. Então, se a gente contar como isso, é como se fosse meio ano de toda semana um episódio. Agora, já esse ano de 2025, foi 25 episódios até agora. Então, esse ano a gente vai bater, né, esse recorde. Em 2024, a gente não tinha essa periodicidade certinha. 2025, a gente já configurou essa periodicidade, né, o dia, o horário e tudo certo. Então, até o momento, a gente está com 25. E vamos ver como é que a gente vai fechar o ano, né? Então, possivelmente, 2025 vai ser o ano de profissionalização do podcast. Quanto aos temas, a gente fala de diversas áreas, de diversos temas, mas sempre com o processo criativo e o descortinado fazer artístico como um contexto e um tema central. Mas a gente diverge aí entre, né, técnicas diferentes, artes diferentes, né? E, além disso, a gente faz uma parceria com o nosso próprio projeto, que é o MaBook Club, que fala sobre livros, leituras de mesmo tema aqui do MarHub, arte, criatividade e empreendedorismo. Então, a gente tem chamado também profissionais da escrita e da leitura para conversar aqui, a gente fazer esse bem bolado aí entre essa arte também, né, da escrita e dos livros. Então, vamos aos números? Olha aqui, escrita e livros, 26 convidados. Pintura, 20 convidados. Ilustração, 10 convidados. Tendências de futuro, 8. Escultura, 7. Fotografia, 6. Bem-estar, 5. Aí a gente teve Gestalt, a gente teve falando sobre burnout, a gente teve sobre Reiki, por exemplo, tudo fazendo uma conexão com a arte, né? Fotografia 6, bem-estar 5, curadoria 4, mercado empreendedorismo 3, filosofia 2 e diversos outros aí que são temas únicos aí, como marketing, como cerâmica, né? E muito mais. Então, nós tivemos um bloco muito grande, né? De pintura, ilustração, fotografia, né? Tendências de futuro, que é sempre o que a gente comenta aqui, e escrita e leitura, né? A gente sempre tenta trabalhar para sermos a nossa melhor versão. E aí, a escrita e a leitura para o artista, independente da área que é super importante. Por isso que a gente faz questão de fazer essa parceria com o MaBook Club para trazer esses entendimentos para você. Entendendo aí os diversos temas e sobre o que falamos, a gente vai pegar os top 10 agora episódios
com a categoria de mais visualização, né, os que bombaram aí nas nossas redes, para contar a história de como surgiu a ideia, como surgiu o convite, o que foi perguntado, né, e o por trás das câmeras. O que bombou, foi Charles Watson. Não sei se vocês conhecem, né? Ele mora no Brasil há mais de 50 anos, aterrissou aqui e daqui não mais saiu. Já foi, né, um dos diretores do MAN e é professor do Parque Lage de arte. Já foi professor de pintura, professor de processo criativo. Eu fiz aula com ele em 2013, fiz aula com o módulo dele inteiro sobre o processo criativo, né? E foram 4 meses, 2 vezes por semana, né? De 7 às 11, meia-noite e tal, as aulas deles fantásticas, abriu muita cabeça. Por quê? Porque ele juntava ciência com arte. Isso foi fantástico, né? Os insights dele. E esse foi o vídeo que mais bombou. Como é que surgiu? Olha a curiosidade, como é que foi. Eu fiz os cursos do Charles Watson e eu tenho, né, uma playlist aqui no nosso YouTube que fala sobre reviews de curso. Vários cursos que eu já fiz, adoro fazer cursos, eu falava qual foi o meu aprendizado, se valeu a pena, se não valeu, insights sobre curso, teve masterclass, teve vários outros cursos que aqui a gente dá a dica se vale a pena ou se não vale, né? Antes da gente ter cursos, ter os nossos cursos. E eu peguei os cursos que eu fiz com ele, inclusive esse de processo criativo, e falei, dei minha opinião sincera, foi assim, foi assado, funcionou assim, assado, e joguei aí na internet, dei a referência, né, e falei e tal. E sexta-noite me liga para o meu telefone comercial. Eu trabalhava em outra indústria, né? Não sei nem como ele achou esse telefone, me ligou e eu achei que fosse alguém da empresa com algum problema de pepino. E ele, com sotaque, né? Ele fala, né? Olá, Marcela e tal. E aí, o que acontece? Eu achei que fosse algum pepino internacional para resolver. Trabalhava no mercado de petróleo. E aí, depois que eu conectei que era ele. Mas como é que ele está me ligando no celular do trabalho, né, de petróleo e tal, olhou uma empresa, e falou, olha, eu vi o vídeo que você fez sobre mim. Quem conhece o Charles sabe que ele é muito sério e briga, né, ele é bom da briga. E aí eu falei, cara, vai me descascar, vai falar mal, vai não sei o que eu fiz o vídeo sobre o curso dele, né? E ele me elogiou pra caramba, falou que foi o melhor vídeo que ele já viu sobre o curso dele, que eu falei tudo de forma honesta e que ele gostou da minha franqueza, da minha transparência, que eu fiz muito melhor que muitos jornalistas que entrevistam ele e que depois sai qualquer outra coisa. E nesse papo eu chamei ele para uma entrevista, um dos top aqui do Rio de Janeiro de processo criativo, as aulas mais assim badaladas do Parque Lage, e vale muito a ver os insights dele. Segundo vídeo aqui é Arnaldo Neto. Tem uma comunidade para pessoas que querem escrever e ser best-sellers em 60 dias. Esse é o pitch dele, é o que ele fala. E aí chamei para entrevistar, fazendo uma parceria com uma Book Club. Foi um papo muito objetivo, muito direto, uma pessoa que, né, business, né? Ele chegou para mim, Marcela, olha, eu tenho que jantar com a minha mulher, tenho 40 minutos para conversar. Podemos? Podemos. Então, vamos. E o papo foi assim, aquele bate-bola, papapá, foi muito bom, um papo com ritmo, um papo com entrega. E no final ele me fez um convite. Entra na minha comunidade, vou te dar de graça a minha comunidade. E se você tiver interesse de criar um livro seu e ser best-seller, eu falei, vou pegar, eu não sou de deixar coisa na mesa, vou pegar, vou fazer e vou ser best-seller. Vou ver se isso funciona. E aí, hoje, já tenho 3 best-sellers Amazon vendidos aí muito na Amazon. Um é Teoria da Cor, o outro é sobre leitura, né, o Leitor Supremo, e o outro é sobre pecados digitais, as novas tendências da inteligência artificial frente aos pecados capitais, né? Então, AI nos pecados capitais. É isso. E todos esses 3 best-sellers, e agora eu já sei como virar best-seller, você, aguarde o próximo lançamento. Então, quem quer aprender, né, sobre isso, Arnaldo Neto aqui, nosso segundo colocado, o vídeo que trouxe mais
inscritos aqui no nosso canal também. Ele já vem, Zalinda Cartacho, fiz 2 entrevistas com ela sobre pintura e outro mercado da pintura, e foram vídeos, 2 bombaram e ficaram 3º local e 5º local aqui sobre os fundamentos da arte e sobre a pintura e a realidade. Uma pessoa com conhecimento fantástico, fala muito profundamente sobre a pintura, vale muito a pena. E aí, 4º colocado, a gente fala sobre filosofia. Filosofia com o Brian Souza, do Plano Estoico. Acabei de fazer a entrevista com ele. E essa entrevista foi assim, foi a entrevista que mais teve visualização do dia que foi lançada até agora, em pouquíssimo tempo. Então foi aqui, de repente, né, no próximo ano eu vou estar falando dela em um dos primeiros locais. Ele tem uma comunidade que fala sobre filosofia e a gente falou sobre filosofia na prática do dia. A gente sempre tenta trazer pessoas que vão agregar a nossa comunidade criativa, a nossa comunidade de artistas. E o ponto mais importante para o artista é ele sempre estar se desenvolvendo em sua melhor versão. Então aqui o Brian tá para falar sobre isso, como colocar os conhecimentos de filosofia na prática do dia a dia, porque às vezes fica muito aqui, né? Depois a gente fala de pintura com propósito com Emerson Ferrandini. O Emerson, pintor, mora lá nos Estados Unidos, se não me engano agora na Califórnia, trabalha com pintura há muito tempo, uma pintura muito interessante, né? Um quê de realismo, mas um trabalho diferente com a cor nesse realismo. Falou assim, magnificamente, tem uma comunidade também, indico para quem é pintor seguir e quem gosta assim de uma pintura um pouco mais realista. Depois a gente falou com a franco-brasileira, né, meio francesa, meio brasileira ali, a Lúcia Marot, que mora lá, mas volta e meia vem aqui fazer a exposição, estava expondo em Búzios, e a gente falou um pouquinho sobre a internacionalização e você fazer arte aqui e fazer arte lá. Foi um papo muito interessante que trouxe a visão do mercado europeu e do nosso mercado. Depois, Rui de Oliveira, um grande ilustrador, ilustra livros infanto-juvenis, umas ilustrações fantásticas, são artes em si, né? Ele foi muito generoso, conversou de forma muito aberta, trouxe a sua experiência, sua bagagem, né? De quando trabalhava com Ziraldo, quando trabalhava em televisão, quando fazia muitas ilustrações, um cara muito premiado, uma honra conhecê-lo, né, e receber de presente o seu livro, então vale muito a pena. Depois, 9º colocado, Jo Grassini, minha professora de escultura e argila, uma pessoa fantástica, fenomenal, que não dá entrevista, só deu para mim, porque eu a conheço, falando sobre o processo de criação das esculturas do Paulo Gustavo e da Dona Hermínia para o Campo de São Bento, aqui em Niterói. Então, ela fala sobre o processo de criação dessas obras, falando sobre o processo de criação dela. Então, foi muito legal que a gente mostrou o processo de criação do Paulo Gustavo, da Dona Hermínia, do zero, né? Fazendo na argila, fazendo molde, fazendo o bronze. A gente, né, descortinou esse processo, a dificuldade de criar uma obra em tamanho real, né? 1,80 m aí, um sentado, um em pé, né? Parecer igualzinho, né? Então, esses desafios para o artista. 10º local, a gente já vem com uma entrevista muito próxima agora, uma das últimas que a gente fez também, foi muito rápido, aí do Sul, a Lari Namastê, pintora também, tem uma comunidade grande de pintura para quem quer desenvolver a sua mão e tal, e a gente fala sobre a pintura e sobre o viver, o desafio de se viver de arte. Eu acho que é um tema que permeia vários dos outros nossos podcasts aqui. Então tá aí, top 10 para você. Agora eu quero falar de alguns episódios que bateram assim no meu coração e que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Fora esses 10 que são top aí pela audiência, tem uns que eu gostaria de indicar aqui para vocês. Olha, o primeiro é
o episódio que eu fiz com Cláudio Prado de Mello, e a gente falou sobre Dom Pedro II. Eu conhecia de Dom Pedro II o que eu conhecia do colégio, possivelmente vocês também, né? Mas a gente falou o Dom Pedro II frente ao legado e frente ao legado artístico, a arte, a cultura, né? E foi muito interessante ver de um historiador, um arqueólogo, né? Uma pessoa que estuda muito isso e leu em primeira mão os diários do próprio Dom Pedro II para nos contar essa história no ano de 2025, que é o ano do bicentenário do Dom Pedro II. Então, foi muito legal, me emocionei, ele chorou, eu chorei, e eu conheci um lado de Dom Pedro II que eu realmente não conhecia, e agradeço ele por esse legado tão grande na cultura brasileira, tanto em instituições, quanto em pesquisas, quanto em arte. Com certeza ele foi um homem fantástico, muito à frente do seu tempo. Então eu fiquei muito impressionada com essa entrevista e trouxe muito conhecimento. Então, assim, se você puder assistir, é maravilhoso. E depois eu fiz uma série de entrevistas com acadêmicos da Academia Brasileira de Belas Artes. Também todos esses links vão estar aqui embaixo para você, ok? Então, foi muito legal. Peguei vários acadêmicos, acho que mais de 12, 13 acadêmicos, para conversar sobre o seu processo criativo e seu histórico. São pessoas que já estão aí na jornada e na carreira criativa por muito tempo, principalmente em pintura e em escultura. Então, peguei grandes medalhões aí da Academia Brasileira de Belas Artes para conversar sobre o seu processo. Então, fica aí uma distinção a eles, essa série, né, dentro do nosso podcast, né? A gente conversou com a Caroline Menezes, que mora, né, na Alemanha, e a gente falou sobre a internacionalização de artistas. Você que quer ir para fora, quer mandar o seu portfólio, fazer exposição lá fora, como é que você tem que se posicionar? Como é que você tem que se preparar? Como é que tem que preparar seu material? Qual o estágio da carreira você tem que estar? Uma entrevista super fantástica com ela, cheia de insights. A gente conversou também com, deixa eu ver aqui, livros para criança, com a Marcela Levi do @mãe lê para mim. Muito interessante, começar a introduzir na criança esse momento, né, e essa atmosfera lúdica da ilustração e da escrita. Né? Então, ela indica livros. E ali foi, né, uma coisa maravilhosa de indicação de livros para criança. Então, se você é mãe, é professora ou tem contato com crianças, vale a pena ouvir esse podcast e pegar as dicas, né, que estão lá para você. Depois a gente falou um pouquinho sobre arte urbana e a gente falou com o Ronaldo Curita de São Paulo, que é um das pessoas responsáveis pelo Urban Sketchers, as pessoas que fazem sketches, desenhos, né, urbanos. E ele falou que é muito interessante. Aqui no Brasil tem uma das maiores comunidades de Urban Sketchers, que é uma comunidade internacional no mundo inteiro, que se encontram mensalmente numa praça, num local público, para pintar em aquarela, pintar algum local urbano. Então a gente conversou muito legal sobre isso e foi um papo muito interessante. Outro também foi muito legal e que são temas que a gente não costuma conversar muito, é fotografia artística submarina, né, com a Denise Greco. A Denise Greco mora em Búzios e viaja o mundo inteiro fazendo mergulhos e tirando foto do fundo do mar. Mas não são fotos assim para registrar o que existe lá, não é isso. É para pegar com uma lente artística, né? Um olhar artístico, aquele mundo debaixo d'água que a gente às vezes pouco conhece, né? As texturas, a cor, os bichinhos, né? Tudo isso. Então a gente conversou sobre isso, foi muito legal. Aí de ilustração a gente tem muita gente. A gente tem o Drawingzilla, a gente tem o Vitor Beurin, a gente tem o Gabriel Sá, por exemplo. A gente tem muita gente que trabalha com ilustração. Falamos sobre cenografia com a Natália Lana,
Lana, minha chará de sobrenome, né? E os desafios da cenografia, das mudanças de cena, do monta e desmonta, das cores, da iluminação. Então são temas assim que foram assim fantásticos, né? Nossa, eu tô aqui com o computador, eu tô vendo aqui e tô relembrando de cada um. Outro que eu indico muito é o do Rodrigo Calisto, que trabalha com madeira. E ele teve um papo super interessante com a gente, até filosófico, né, para falar sobre a reutilização da madeira no nosso espaço de casa, mas como arte, né? Tirando assim dos móveis, né? Tirando assim do que a gente usa para a gente habitar, mas colocando em outro patamar, dando um status, né, da madeira. Então foi bem interessante o histórico dele frente, né, à doença e a ressignificação de muitas coisas. Vale muito a pena. Rodrigo Calisto. E aqui eu estou revisitando, revisitando, revisitando. Eu também trago uns que eu fui entrevistada, então foi muito legal. Agora, Rodrigo Portaro, foi muito interessante, falando sobre storytelling e sobre o Web3, né, as novas tendências de Web3 e storytelling. Aqui, vocês sabem que a gente fala sobre arte, criatividade, empreendedorismo, a gente tem um quê de desenvolvimento pessoal e tendências de futuro, né? Se a gente for assim, tematizar o que a gente fala, é isso, tanto numa book club quanto numa hub, né? Mas aqui com ele a gente falou muito de tendências de futuro, muito de narrativas, né? E você que é artista, criativo, você precisa muito disso para vender a sua arte. Então, ele foi um dos muitos que a gente trouxe aqui para falar sobre marketing, posicionamento, estratégia, presença digital, né? Sobre isso. E é isso, minha gente. Tem muito, muito. Ah, não posso deixar de falar. Fui para Florianópolis para falar sobre inteligência artificial e tive a oportunidade de visitar a mansão do Fermento. Fermento, que é o Vitor Hartmann, que tem o podcast chamado Sem Groselha, um podcast que traz um pouco de ciência, né? E perguntas super perspicazes. E eu tive a oportunidade de sentar com ele lá na sala dele e o entrevistar sobre perguntas, né? Você aprender, sobre você entrar a fundo, né, para entender certas coisas, a curiosidade que nós, como os artistas e criativos, devemos ter, né? E de podcaster para podcaster, a gente teve uma experiência fantástica, uma troca fenomenal, que eu agradeço por ter aberto a porta da sua casa e do seu estúdio para a gente ter essa troca muito legal. Então, com um registro aí desse ano, tipo, fantástico, né? Não pode perder esse, e eu agradeço. Quem sabe um dia eu vou poder entrevistá-lo, né, mais formalmente, né, mais preparada ali, porque ali a gente ligou a câmera e foi, né? Não teve preparação, não teve roteiro, não teve nada, a gente foi. Então foi muito, muito legal. Então é isso, pessoal. Gente, se eu for assim, eu vou falar dos 100, mas eu vou terminar com esse. Eu um dia fui ao teatro e estava com uma amiga, e aí entrou um cara muito diferente. Ele estava de boina, ele estava de suspensório, ele estava com uma bengala que tinha um cachorro na ponta, ele estava com vários livros no braço, e quando eu olhei, eu falei, cara, começou a peça, vamos ficar aqui tranquila, vamos fazer silêncio. E quando a minha amiga olhou, ela falou assim, não, aquele é o Esperando. Ele tá com a gente, é o amigo que eu estava esperando. Eu falei, quê? Ele não faz parte do teatro? Ela, não, ele é o Esperando Leitor. E eu fiquei mais de 10 anos sem saber o nome dele, né? E ele, para mim, foi o Esperando Leitor. E a gente conversou aqui. Um cara fantástico que se veste de palhaço clássico, vamos dizer assim, para sentar nas escadarias da Lapa do Rio de Janeiro, conversar com pessoas sobre livro e instigar o seu desejo de ler e aprender mais.
toda sexta-feira, durante anos e anos e anos. Então é uma pessoa que tem uma entrega fantástica, e conhecer pessoas assim, não só como ele, mas todos esses que eu entrevistei ao longo desses anos, é um presente para mim. Então eu fico muito agradecida, é um privilégio estar nessa posição como entrevistadora, para na verdade somente, mediar que eles tenham uma plataforma para falar sobre os seus trabalhos fantásticos e abrirem suas técnicas, seus desafios, né, seu coração para vocês. Então, eu sou uma privilegiada disso e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para servi-los e servir a vocês também. Muito obrigada.